Olá, começamos agora mais um Frente a Frente. Hoje aqui comigo o presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Alagoas, Antônio Lima, que também é consultor jurídico da Associação Brasileira dos Mutuários da Habitação. E o nosso assunto, claro, a defesa do mutuário em qualquer situação em que se coloque a necessidade, não é, dessa atuação da consultoria jurídica e também do direito imobiliário. Portanto, eu agradeço anteriormente a nossa entrevista ao advogado Antônio Lima por estar aqui conosco dando essas informações. Bem, hoje, qual é a demanda que se coloca como mais frequente na relação do mutuário com o sistema da habitação no Brasil? Olá, Gorete. É uma satisfação enorme estar aqui com você mais uma vez e debater esses temas de total importância, né? Tendo em vista que a questão casa própria, ela está inerente à condição da vida humana, né? Até porque a questão da moradia é um preceito, um princípio constitucional. E hoje a gente vê a questão ligada tanto a financiamento imobiliário como a imóveis adquiridos através de construtoras, alguns problemas latentes e constantes. E aí a gente pode destacar a questão dos juros de obra, né, a questão do atraso na entrega do empreendimento e os seus conceptários legais, não tenha dúvida, principalmente nos últimos 2 anos, nos quais as construtoras não investiram em novos empreendimentos e ficaram trabalhando com empreendimentos antigos. E aí, por conta mesmo da crise que assolou o país, houve redução no número de trabalhadores na evolução das obras e, com isso, houve, consequentemente, o atraso na entrega do empreendimento. Então, várias pessoas, vários consumidores se queixam isso e batem à porta do Poder Judiciário para buscar, né, em tese, salvar algum direito seu, a exemplo mesmo de uma aplicação de multa por esse atraso, a exemplo de danos morais, a exemplo de um dano material. Olha, tem-se casos em que a construtora atrasou mais de 2 anos e meio. E aí o Poder Judiciário cria um transtorno, né? Porque aquela pessoa mesmo que adquiriu aquele imóvel e 2 anos e meio ainda não recebeu, ela fez planos. Ela fez móveis planejados, determinadas pessoas tinham planos de casamento e ainda continuam morando nas casas dos pais ou dos sogros, né? E existe móveis comprados, e esses móveis estão em galpões alugados, então tudo isso demanda um dano que esta pessoa está sofrendo, e isso comumente a gente vê no dia a dia. Como também, por outro lado da questão, quando você faz um financiamento imobiliário, onde você faz uma compra ou um financiamento de imóvel na planta e, muito embora o mutuário veja que aquele imóvel está erguido, está pronto, mas o agente financeiro ainda continua a descontar os juros de obra. E aí, quando a gente vai analisar a situação, é porque aquele empreendimento, aquela construtora não tem um habite, não tem uma certidão negativa, e isso impede a própria instituição bancária de iniciar a amortização do financiamento. Doutor Antônio, é surpreendente tomar conhecimento que uma construtora inicia uma obra sem o habite. Isso a gente vê numa reforma ou numa construção de uma casa na periferia da cidade, mas isso é comum aqui em Maceió? Veja, o que é que acontece? Ao iniciar uma obra, tem 2 etapas diferentes. Na primeira etapa, ela tem que ter em mãos o alvará de construção. Até mesmo antes de se colocar esse imóvel à venda, ele tem que registrar o memorial de incorporação. Quando não se registra o memorial de incorporação, isso é passível de uma ação, e até pelo próprio Ministério Público, porque é crime contra a economia popular, está dentro da própria lei de incorporação imobiliária. Então, logo após ele registrar o memorial de incorporação, ele tem que dar entrada nos trâmites legais para obter o alvará de construção. É obrigação, é condição sine qua non para que ele faça a construção do empreendimento. Logo após o empreendimento estar realizado, ele tem que ter o habite. E o habite nada mais é do que a concessão, né, o visto pelo poder público de que aquele imóvel preencheu todos os requisitos legais dentro do projeto que lhe foi apresentado e está pronto para ser habitável. Qual é a providência preventiva que um futuro mutuário pode
tomar, né, para evitar transtornos dessa natureza? A gente sempre aconselha que o consumidor ele faça visitas periódicas àquele empreendimento do qual ele adquiriu. Ele peça também ao engenheiro responsável um cronograma de obra, porque é no cronograma que ele vai vendo as etapas que devem ser seguidas, as que já foram cumpridas e as que estão ainda a ser cumpridas. E aí ele vai tendo uma noção básica, mais ou menos, como é que anda aquele empreendimento. Ele vai vendo a evolução da obra, ele vai vendo o número de trabalhadores que estão naquele empreendimento e com isso ele tem uma facilidade de percepção muito grande para o caso dele sentir que já está acontecendo um atraso. E aí, na iminência desse atraso, ele notifique logo o construtor, ele faça isso por escrito, para que ele comece a adquirir direitos também em relação a todos aqueles fatos. Bem, hoje os problemas acontecem mais frequentemente em novas construções, mas em que padrão? Está generalizado o problema ou isso é característico de um segmento? Problemas em construção, ele está prestes a acontecer em qualquer tipo, em qualquer nível de construção, seja ele numa construção para baixa renda, seja ele para média ou para alta renda. E aí, o que é que a gente vê muito? Problemas estruturais, por exemplo, nos empreendimentos ligados ao programa da Minha Casa Minha Vida. Isso por quê? Porque algumas construtoras não utilizou material adequado e não fez a evolução daquela obra de acordo com o projeto, nem tampouco utilizando materiais especificados naquele projeto. E com isso, quando ele vem a entregar aquele empreendimento, começa a aparecer os problemas. Problemas, por exemplo, de infiltrações, de rachaduras no imóvel, problemas na parte hidráulica, problemas na parte elétrica. Já teve empreendimentos aqui que é bastante chover, que a água não vai pela canalização correta e invade as casas, retorna. Então, isso é um problema de fundação, isso é um problema estrutural. E que aí, se esse financiamento ele foi realizado com um agente financeiro, este consumidor, este mutuário, ele tem por direito de acionar o agente financeiro para que ele acione o seguro, que no caso é o seguro de danos físicos no imóvel, para que a seguradora vá lá e faça os devidos reparos. Agora, na situação em que esse consumidor não fez nenhum contrato de empréstimo de mútuo com algum agente financeiro e ele fez esse contrato direto com a construtora ela é responsável pelo empreendimento pelo prazo de 5 anos. Tá? E aquele consumidor, ele tem um prazo de até 20 anos para recorrer à justiça e solicitar as devidas indenizações. O que muita gente desconhece e é importantíssimo. Alteração na lei de alienação fiduciária, o que isso significa na prática para o mutuário? Foi o maior prejuízo que veio, né, que nossos legisladores, infelizmente, contribuíram, o Congresso Nacional contribuiu para isso, que foi a modificação na lei de alienação fiduciária. Porque como funcionava antes? Era o seguinte, primeiro, a alienação fiduciária, Gorete, ela é um modo de você retomar um imóvel por inadimplência. Então, o mutuário atrasou, tá? E ela antigamente ela regia da seguinte forma, o mutuário atrasava 3 parcelas, então ele seria notificado pelo cartório, e esse cartório dava um prazo de 15 dias para ele fazer o pagamento integral daquelas 3 parcelas. Com esta modificação, houve 2 alterações muito significativas e prejudiciais aos consumidores, aos mutuários. Primeira, ao invés de 3 parcelas em atraso, ele já constitui mora com apenas 1 parcela em atraso. Segundo, aquela notificação que antes era pessoal, ou seja, eu tinha que encontrar o mutuário, fazer ele assinar aquele documento que ele estava reconhecendo, aquele débito que ele tinha aquele prazo para pagar, hoje, se ele não encontrar aquele mutuário na residência, ele marca um dia, ele volta lá, se ele realmente não tiver, ele pode entregar até o porteiro do prédio, deixar ali no porteiro, deixar com o seu vizinho, e aí aquela pessoa partir para a execução do seu imóvel. E terceiro e último, com a execução, com a retomada, o que antes se encerrava toda a dívida daquele mutuário com a instituição financeira, hoje ele passa ainda a ser devedor de eventual saldo devedor.
Ou seja, ele perde o imóvel e Perde ainda... tudo que pagou e ainda fica sendo um devedor do saldo ainda existente, da diferença existente. Vamos lá dizendo... Isso é injusto e ilegal. Totalmente, não tenha sombra de dúvidas que isso é injusto e é ilegal, né? Até porque isso vai de encontro ao princípio da dignidade da pessoa humana, princípio da propriedade, o direito de propriedade, o direito de própria moradia, que todos esses são elencados e constantes na nossa Constituição Federal. Então, no momento que você causa uma situação dessa, você está criando um desequilíbrio econômico muito grande, uma onerosidade excessiva para aquele mutuário. Porque vamos aqui tratar como exemplo. Vamos dar um exemplo de um imóvel de R$500 mil. Então vamos dizer que esse cidadão começou a pagar, pagou durante 10 anos, ainda teria mais 10 anos para ele pagar. No meio do caminho, Gorete, muita coisa acontece, tanto para bom como para ruim para esse mutuário. Então vamos dizer que ele pode ter perdido o emprego. E aí ele não conseguiu mais pagar a parcela e ele vem a ser executado. Vamos dizer que tenha ficado ali uma diferença de R$300 mil. Essa diferença de R$300 mil, os outros bens dele particular podem ser passivos, não só pode como devem ser passivos de uma execução. Ou seja, ele vem a perder mais ainda do que já perdeu. Então realmente isso é um absurdo, essa legislação, e até nesse ponto nós tivemos uma reunião na própria comissão, inclusive nós vamos entregar a nosso presidente uma minuta e uma proposta para que seja levada ao Conselho Federal da OAB para a posterior análise e propositura de uma ação direta de inconstitucionalidade e artigo de lei, porque realmente fere todos os princípios constitucionais. Pois é, e qual a probabilidade, digamos assim, de passar esse recurso, digamos? De que? Da questão da ação direta? Da ação direta. Bom, isso vai depender de um estudo, né? Um estudo constitucional. Nós apenas estamos levando a sugestão, porque entendemos que isso realmente fere e a necessidade, né, desse preceito de instituir essa ação direta. E se você olhar assim como um todo, ela realmente é muito agressiva e muito danosa para qualquer pessoa que vai fazer um financiamento. Até porque qual é o pai de família hoje que vai querer fazer um financiamento comprometendo todos os seus bens numa situação como essa, né? Porque a lei está clara, a lei permite, e o que antes era dado como quitação, hoje não. Então, não garante. Você vai querer fazer um financiamento, por exemplo, sabendo que lá no transcorrer daquele financiamento pode surgir um percalço, uma pedra no meio do caminho que você não consiga mais pagar. Porque o financiamento é de 20 ou 30 anos. E não se abre nenhuma perspectiva de negociação. Exatamente. Então, é bem diferente de outros países. Por exemplo, nos Estados Unidos, se você não conseguir pagar o seu financiamento, ele faz o chamado refinanciamento. Tudo bem, você esquece que você pagou, mas eu lhe estou dando uma nova chance de você continuar no imóvel. Até esquecer o que pagou já é uma condição injusta também. Sim, não tenha dúvida. Mas quando você vai pesar e sobrepesar a questão do que você pagou, pelo seu tempo de inadimplência e a taxa de juros aplicada lá, em detrimento da taxa de juros aplicada aqui, em relação à taxa de juros aplicada aqui, talvez até compense. Porque você está trabalhando lá, por exemplo, com a taxa de 1 ou 2% ao ano. Aqui a média de taxa de juros anual no financiamento é de 9, de 10, não é? Então é bem maior. Só que no nosso estado, no nosso Brasil, é preferível você retomar aquele mutuário, dar um prejuízo a ele com uma futura execução, ou seja, tomar mais do que ele já tem, que ele tomou, e ainda, né, ele sofrer a pena de execução. Então, é inviável você hoje fazer um financiamento nessas situações. Certamente. Bem, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Pelas leis da aerodinâmica, o besouro não pode voar. As asas são pequenas demais para o peso do seu corpo e seu cérebro microscópico incapaz de enfrentar a complexidade de um voo. Ainda assim, o besouro prova que o inexplicável, o difícil e o que parece improvável muitas vezes acontece. Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia. 100% de esforço, onde houver 1% de chance.
A empresa que meu pai trabalha é minha amiga, porque lá não tem criança trabalhando. Quem trabalha lá tem que registrar o filho e colocar na escola. E eles deixam as mães dar de mamar. E eles respeitam as crianças, entendeu? Empresa Amiga da Criança é aquela que respeita os direitos da criança e do adolescente, atendendo aos 10 compromissos do programa Empresa Amiga da Criança da Fundação Abrinq. Uma empresa assim merece a sua preferência na hora das compras. Fundação Abrinq, abrindo para as crianças o coração do Brasil. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe Antony Lima, presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Alagoas e consultor jurídico da Associação Brasileira de Mutuários da Habitação, dos Mutuários da Habitação. Nosso assunto agora está relacionado aos leilões, né, que são promovidos pela Caixa Econômica Federal. E o que se observa é o seguinte: diante dessa iminência de se perder um imóvel com atraso de uma parcela, né, creio que vai aumentar muito mais a oferta, né, de imóveis nos leilões da Caixa. Mas o que se percebe é que não é algo assim muito divulgado. O que acontece de fato? Realmente ele deveria ser mais divulgado, né? Então hoje o que acontece? A colocação no próprio site da Caixa, né? Às vezes a própria Caixa faz alguns feirões de imóveis, então ela promove isso, mas se o consumidor ele deseja, ele tem que correr atrás realmente. Quando na verdade deveria estar isso em todas as agências, por exemplo, uma divulgação disponível, uma relação mais maciça em cima dessa situação. Agora, a ideia que dá, perdão interrompê-lo, mas a ideia que dá é que existe um lobby também por trás dessa história, né? É porque sempre tem aqueles investidores, né, Gorete? Então tem muita gente que realmente já conhece, já sabe o dia, sabe a hora, sabe o lugar daquele leilão, de tanto estar participando, de tanto estar comprando, às vezes até pela facilidade de aquisição daquele imóvel no leilão. Agora, outras pessoas, ou vamos dizer assim, os marinheiros de primeira viagem, e que não tem o costume, que acha que entrando no leilão a coisa fica bem mais fácil, você está adquirindo um imóvel que ele custa no mercado X, você está adquirindo ele por Y, até por um valor até inferior ao real de mercado, acha que às vezes está fazendo um bom negócio, mas existem detalhes em relação ao leilão que não são às vezes observados pelas pessoas. Por exemplo? Imóvel ocupado. Muitas vezes aquele imóvel ali, ou na grande maioria das vezes, o antigo mutuário está naquele imóvel. E para tirar esse antigo mutuário? Veja só, a Caixa divulga no próprio edital dela que o imóvel está ocupado. Então, nós estamos levando o imóvel a leilão no estado de ocupação e físico em que se encontra. Só que a pessoa às vezes não se preocupa de saber se aquele ex-mutuário, por exemplo, está com uma ação judicial. E aí, às vezes, ele ingressa, vai para aquele leilão, adquire aquele imóvel no leilão e quando ele vai ver, tem uma ação judicial ali mantendo aquele ex-mutuário no imóvel. Ele adquire, na verdade, uma grande dor de cabeça. Não tenha dúvida, uma bomba, né? Exatamente. Porque já teve casos práticos aqui em Maceió mesmo, no qual esse mesmo antigo mutuário, por exemplo, perdeu em primeira instância, perdeu em segunda, mas ganhou no STJ. Então, todo aquele procedimento de execução do leilão foi anulado. E aí a Caixa Econômica teve que desfazer, inclusive a venda para terceiro, e esse terceiro aí, depois que teve que se resolver com a instituição bancária, por conta desse pequeno detalhe que era desconhecido do consumidor. Diante da experiência, o que é mais recomendável? Financiar um imóvel novo ou usado? Bom, o primeiro ponto vai depender das condições financeiras do consumidor, tá? E sempre que vai fazer um financiamento, vai fazer uma compra de um imóvel, é necessário ter muita cautela agora, muita. Por quê? Porque a compra do financiamento, a compra de um imóvel, ela é muito importante para a família que vai fazer isso, né? É um passo bem importante naquele momento, porque envolve muitas vezes um orçamento financeiro e familiar alto e a pessoa não pode partir no impulso. Tá? Então, por exemplo, se a pessoa está recém-casada, não há necessidade de comprar um 3/4, compra um menor, termina de pagar e passa para um maior, ou quando as condições financeiras melhorar, você dá aquele de entrada e vai. Então, na hora de fazer a aquisição de um financiamento, seja com um agente financeiro, seja com construtora, é necessário você ter a cautela e verificar a sua condição financeira para a aquisição do imóvel. Então, ele é que vai, a condição financeira daquela família é que vai definir
Porque, por exemplo, há várias formas de aquisição do imóvel. Você tem a compra direta com a construtora, você tem o financiamento imobiliário, você tem um consórcio. Então, se de repente você está pagando um aluguel mais enxuto, você pode perfeitamente fazer um consórcio onde você vai adquirir uma carta de crédito, né? E posteriormente você vai adquirir seu imóvel. E com um detalhe muito importante em relação ao consórcio imobiliário, você não paga taxa de juros, você paga o quê? Uma taxa da administração que hoje, em virtude das concorrências das instituições bancárias, a taxa da administração vai variar de instituição para instituição. E você pode pegar uma taxa da administração excelente e ir pagando um aluguel, tá? E logo depois que você for sorteado, aí sim, você pode agregar valor ao seu novo imóvel. E de uma forma bem mais tranquila. E bem mais suave. Porque aí também tem um detalhe nesse ponto, que você tem que ter em mente. A reserva para fazer um lance, que é importante, ou você vai contar com o sorteio. E aí lembrar, por exemplo, de que no sorteio você pode ser sorteado tanto na origem como lá no final. Mas de qualquer forma, você está ali fazendo aquela poupança e evitando o pagamento de juros. Porque isso está pesando muito hoje em dia, é a questão da taxa de juros. Inviabiliza o negócio, na maioria dos casos. Não tenha dúvida. E outra situação é que hoje a legislação, ela permite a cobrança de taxa de juros capitalizado em periodicidade inferior a 1 ano. Ou seja, o que é isso? Se a instituição bancária quiser fazer um contrato com você, e dizer, Goreto, o teu contrato vai estar capitalizado mensalmente e isso estiver expresso no contrato, está válido. Não tem como ir para a justiça para desconstituir esse fato. Ocorre de um mutuário, o comprador, se foi a construtora ou não, recorrer à justiça sem saber que não tem a condição de fazer isso? É muito comum? Também é comum, sim. Agora, antes dele recorrer à justiça, o que é necessário? Ele está amparado, né, e consultar um advogado que seja especializado na área e que seja conhecedor daquele contrato. Porque se ele entra com uma ação judicial sem um mínimo direito plausível, hoje as consequências legais, pelo advento do novo Código de Processo Civil, são altas, não é? Então ele vai ter as custas processuais, ele vai ter os honorários advocatícios da outra parte, ele pode ser condenado por isso. Então hoje se pesa muito para entrar com uma ação judicial nesse porte, né? Principalmente se você não tiver o mínimo requisito necessário para tal ato. Nessa questão agora relacionada ao condominial, a questão condominial, é outro enfrentamento que se faz com muita frequência aqui, pela nossa realidade, aqui de Alagoas, por exemplo. Sim, não tenha dúvida. Inclusive, por conta, nesses últimos anos da crise financeira, várias pessoas atrasaram sua taxa condominial. E hoje em dia houve uma modificação muito significativa no tocante à cobrança da taxa condominial. Porque antes, a taxa condominial, você teria que entrar com um processo de conhecimento para fazer daquele valor ali, que era devido, um título de executivo judicial para só então você executar. Hoje em dia, aquela taxa condominial, ela é um título executivo extrajudicial. Ou seja, o caminho que anteriormente era longo, hoje estreitou. E aí a pessoa que esteja devendo a taxa condominial, uma taxa só. Por exemplo, se estiver devendo e o síndico quiser executar, ele executa. E aí o que é que acontece? Muitas pessoas atrasam 1 mês, atrasam 2, atrasam 3, 6 meses, 1 ano sem pagar. O síndico, ele está perfeitamente já autorizado a ingressar logo com ação judicial. Agora, o que é que tem feito os síndicos para tentar contornar essa situação e evitar ações judiciais? É tentar ver a situação. Né? Ele vai partir para uma negociação, ele vai ver a situação daquela pessoa, né? A questão, porque às vezes aconteceu algo imprevisto e que veio realmente a prejudicar e ele atrasou o condomínio. Então o síndico nesses momentos ele tem que usar o bom senso e chegar numa negociação. Caso contrário, realmente se não tiver outra situação, ele vai demandar judicialmente. Conheço casos em que tem condomínio devendo para mais de 50 mil reais de taxas. Então, o que é que vai acontecer nessa nova sistemática? Ele pode vir até a perder o imóvel, porque o imóvel pode ser passivo, tá, de uma penhora.
Nessa questão da negociação, Sim. é prudente se renegociar com um condômino inadimplente acima de R$50.000? Olha, eu acho que nesse caso, para que o síndico tenha total liberdade, vamos assim dizer, né, de fazer uma negociação, eu acredito que ele tem que ter o aval na Assembleia. De uma Assembleia. Exatamente, porque aí ele tem esse respaldo que a Assembleia concorda que, por exemplo, esse soberana, valor de 50, não é? exato, que aquele valor de 50 mil poderá ser pago em tantas parcelas no valor por ele desejado. Porque há casos também que a inadimplência, quando assume um patamar desse, né, de um valor de um carro, por exemplo, Isso. pode se negociar também Claro. com bens. Claro, né, pode se negociar com do bens, devedor. pode fazer uma facilitação no pagamento em parcelas, né? Pode ele dar uma parte grande à vista, a outra ele diluir. Mas em juízo, Agora, né? em juízo também, principalmente em juízo. Porque aí toda a negociação vai partir ali, depois que houver, claro, a propositura da demanda. Se não houver a propositura da demanda, aí a Assembleia pode se reunir, ouvir a proposta daquele condômino e aí tentar deliberar a respeito. Nessa relação condôminos e síndico, há uma relação humana, né, de vizinhança que se alterna nos cargos, que muitas vezes impede quem está no comando tomar uma decisão mais, digamos assim, efetiva. Mas tem que se avaliar também o perfil do condômino, daquele que atrasa comumente e daquele que atrasa uma vez ou outra, né? Olha, não tenha dúvida agora que a missão de síndico é uma missão muito espinhosa. Né? São poucas as pessoas que aceitam de bom grado ser síndico. Por quê? Porque no momento em que ele vai reclamar a menor situação possível, o menor incômodo, ele já criou um grande problema para si. Né? Então, sempre quando trata de questões maiores, né? Quer ver um problema sério também? Salão de festas. Né? Por exemplo, o salão de festas, ele não deve ser alugado. Mas, em hipótese alguma. Já porque é parte do condomínio. Isso, já é parte do condomínio. Mas muitos condomínios insistem ainda em cobrar por salão de festas. Isso é ilegal. É ilegal. É uma cobrança ilegal. É a mesma coisa. Mascara-se com a cobrança de taxa de limpeza. Gente, ele já paga o condomínio. Uma pessoa já tem aquela obrigação, aquele dever de zelar e limpar aquele salão de festa. Então, não haveria necessidade mais de pagar. Então, no momento em que, por exemplo, é instituído em assembleia, aí aquela pessoa quer utilizar o salão de festa, aí o síndico vai dizer, você tem que pagar a taxa X. Aquela pessoa não quer pagar a taxa, já criou um problema com o síndico. Então, por onde a gente olha, não é só, única e exclusivamente, a taxa condominial. Toda a problemática do síndico que reflete no síndico, ele reflete também nas demais. É importante destacar que condomínio não é uma empresa no sentido de fazer capital de giro, sobretudo em época de crise, né? É verdade. É para arrecadar e pagar contas. Não exato. O máximo que se pode e deve ser feito é um chamado fundo de reserva para que eventualidades, é prudencial, né? Para alguma eventualidade, Claro. ou cobrança de taxa extra, quando efetivamente é demonstrado através das contas, dos seus balanços, que a taxa de condomínio ela é insuficiente para cobrir uma despesa que foi inesperada. Aí realmente há-se uma cobrança de taxa extra. Essa cobrança de taxa extra ela tem que ser específica, tem que estar na Assembleia e tem que estar aprovado. Principalmente começo de ano. Porque o que acontece agora? Nos 3 primeiros meses do ano é feita geralmente a Assembleia Ordinária. Né? E é nessa Assembleia Ordinária que às vezes a maioria dos condôminos não gosta de participar. Pois é, mas e tem é que nesta Assembleia que há o aumento das administradoras e aí tem um item, não é, que é importante saber, que algumas administradoras costumam cobrar, repassar para a sua taxa de administração aquele valor percentual que foi determinado pela Justiça ao pagamento dos seus funcionários, porteiros, não é? O zelador, e isso é ilegal. Não tenha dúvida, até porque a própria Assembleia pode delimitar. Se a administradora vier com um valor X, a Assembleia entender que aquele valor está excessivamente oneroso, pode baixar e dizer, não vou pagar. A administradora, né, não pode incluir não pode impor percentual. não pode incluir aquele percentual e não pode impor
aquele aumento de condomínio, até porque geralmente o aumento dado à taxa condominial, ele é refletivo dos índices inflacionários durante o período do ano anterior. Então, se qualquer eventualidade, qualquer percentual acima desse período inflacionário reflete do ano anterior para o próximo ano, é ilegal. Não tem como. É isso. Pois bem, vamos chamar agora nosso segundo e último intervalo. E já já o Frente a Frente está de volta. Com criança não se brinca. Todos contra o abuso sexual infanto-juvenil. Denuncie, Disque 100 ou acesse o site. Uma iniciativa do Ministério Público do Estado de Alagoas. A empresa que meu pai trabalha é minha amiga, porque lá não tem criança trabalhando. Quem trabalha lá tem que registrar o filho e colocar na escola. E eles deixam as mães de mamar. E eles respeitam as crianças, entendeu? Empresa Amiga da Criança é aquela que respeita os direitos da criança e do adolescente, atendendo aos 10 compromissos do programa Empresa Amiga da Criança da Fundação Abrinq. Uma empresa assim merece a sua preferência na hora das compras. Fundação Abrinq, abrindo para as crianças o coração do Brasil. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o advogado Antônio Lima, que é presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB, aqui de Alagoas, como também consultor jurídico da Associação Brasileira dos Mutuários da Habitação. Nosso assunto agora é a questão do crédito para a construção. Informação, dados da Associação de Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança indicam que a Caixa Econômica Federal teve uma redução de crédito para a compra do imóvel, uma queda já em 2017 de 7,4%, acumulando outra queda já mais significativa em 2016. Que cenário está se mostrando, se desenhando com essa realidade? Olha, eu entendo que isso é assustador, porque na medida que você diminui o crédito para a população, você tende a elevar o déficit habitacional, que já é muito alto, né? Então, isso impacta também no mercado imobiliário como um todo, porque na medida que você não concede crédito para a população, para os mutuários, para os consumidores, você eventualmente também não vai conceder crédito para as construtoras. E muitas vezes, o que é que a construtora faz? Ela geralmente não tem o capital necessário para erguer um empreendimento, então ela se capitaliza nas próprias instituições financeiras e consolida ou dá como garantia a hipoteca, o próprio imóvel. E na medida que ela vai vendendo aqueles imóveis, ela vai dando baixa naquelas hipotecas. Então, se você restringe o crédito para o consumidor, é claro, você vai restringir também para a própria construtora. E com isso você fecha o mercado. Você vê que o mercado da construção civil, ele caiu muito. Nós tivemos um boom imobiliário em 2010 fantástico, mas quando chegou 2015, 2016 e 2017, houve a retração no mercado. Não houve lançamento de empreendimentos novos, as construtoras tentaram finalizar os empreendimentos já antigos, né? Então, se houver realmente continuar essa redução do crédito final, então isso realmente vai ser prejudicial para o consumidor e também assustador para o mercado como um todo. E do ponto de vista social também vai respingar na moradia popular, né? Porque nesse mesmo período que o senhor fez referência, houve também o crescimento e construtoras, não só pequenas, mas grandes construtoras no país, fizeram parte do Minha Casa Minha Vida, né? Isso, não tenha dúvida. E o que é que aconteceu com construtoras pequenas ou médias? Essas construtoras, algumas delas, abriram recuperação judicial.
até porque não receberam, tá? As obras ficaram paradas. Se nós formos olhar até no nosso próprio estado, nós vamos ver obras inacabadas, ou seja, obras que ainda faltam muito ainda para ser terminadas. Por exemplo, tem um conjunto habitacional aqui no interior do estado que só está realizado uma parte. O projeto 2 e 3 está parado. Por quê? Porque realmente não houve o repasse das verbas necessárias e aquela construtora não teve condição de terminar. Consequentemente a isso, a construtora não tem condição de pagar seus funcionários, não tem condição de comprar material, abriram recuperação judicial. As construtoras de pequeno porte, vamos assim dizer. Então, realmente, é uma situação que impacta como todo o mercado imobiliário, seja a nível construtora, seja a nível consumidor. Reforma trabalhista teve impacto, por exemplo, na política do FGTS? Não é para financiamento da casa própria. Não, em questão de FGTS, não. Até porque o próprio Conselho Curador do FGTS, ele já vem delimitando há muito tempo as regras de utilização e manteram-se as mesmas. E aí também tem uma novidade em relação a isso, Gorete, que até o final desse ano agora, de 2018, existe uma normativa do próprio Conselho Curador do FGTS, na qual ele permite a utilização do FGTS para pagamento de prestações em atraso. Então, quando o consumidor tiver em atraso nas prestações e ele tiver FGTS, ele pode perfeitamente pagar aquelas prestações em atraso com a utilização do FGTS. O que antes só vinha sendo permitido com ações judiciais. Então, hoje, o leque para a utilização do FGTS abriu mais essa porta. Então, você pode utilizar o FGTS para pagamento de prestações. Então, o FGTS cobre 80% daquela prestação do seu financiamento e você aporta apenas 20% do valor da prestação. Ele pode quitar ou diminuir o seu saldo devedor e ele pode agora pagar as prestações em atraso. Então, é bom que ficar atento a isso. Agora, um detalhe também, e aí que as pessoas às vezes passam desapercebidas, é que no programa Minha Casa Minha Vida existe um seguro. E este seguro, ele é tanto para danos físicos do imóvel, para morte e invalidez permanente, como tem nas demais modalidades, e ele serve também com mais um plus, que é por caso de desemprego. Então, aquelas pessoas que estão desempregadas e têm o seu financiamento ligado ao programa Minha Casa Minha Vida, podem solicitar da Caixa Econômica Federal a cobertura pelo seguro, que é o FUNGAB, é o Fundo Garantidor da Habitação, e ele vai liquidar aquelas parcelas durante o período que esteja em desempregado. Agora, é claro, a conta vai vir lá no final, tá? Mas pelo menos naquele momento não ameaça a perda do imóvel. Você tem pelo menos naquele período a tranquilidade de buscar um novo emprego, sabendo que a sua prestação está coberta. Pois é, a Caixa está em meio a uma grande, digamos assim, polêmica sobre justamente a necessidade de capital. E nessa questão do FGTS, já foi anunciado um déficit no fundo. Sim. O que isso representa, de fato, para o mercado? Um impacto no financiamento habitacional. E aí, se realmente quiserem desvirtuar a finalidade do FGTS para fazer lastreamentos de fundo e aportes financeiros para a instituição, isso vai dificultar o acesso do consumidor à habitação. Ou seja, a finalidade do FGTS é primordial, né, além das garantias trabalhistas, que é o financiamento da casa própria, vai para uma condição terciária, digamos assim. Não tenha dúvida. Se a gente for observar o histórico, a linha de histórico em relação ao FGTS, o que é que vem acontecendo hoje? O FGTS, ele financia moradias, ele financia a habitação. A origem dos recursos do sistema financeiro da habitação, ela parte de duas fontes, FGTS ou poupança. E aí, o que é que está acontecendo? Esse mesmo dinheiro que vem do FGTS para o consumidor, ele é pago na fonte do FGTS, com um juros bem pequeno, tá? Vamos dizer 4, 6% ao ano mais TR. Enquanto ele empresta, vamos dizer, a 10% ao ano. Então, você paga para o trabalhador o rendimento do FGTS num percentual baixo, mas empresta esse mesmo dinheiro do trabalhador com um percentual mais elevado. Então, a desproporcionalidade é muito grande. Então, essa incorreção já deveria ter sido normalizada. Por que os demais bancos não investem no FGTS? Essa é a pergunta, né? Sim, agora eles estão investindo e isso traz um atrativo maior para o consumidor. Mas em geral não é?
Não, às vezes quando se vai buscar, geralmente o banco ele trava. Não utilizamos FGTS. Mas já existem instituições que fazem empréstimos de financiamento habitacionais utilizando o FGTS, não tenha dúvida. E isso para o consumidor é muito bom. Por quê? Porque ele tem assim a oportunidade de visualizar em outras instituições possibilidade de financiamento mais em conta. Mas a Caixa detém 80% ou mais do FGTS para essa finalidade. E as taxas de juros ainda na Caixa Econômica estão compatíveis com os demais bancos privados? A princípio ela se mostra um pouco compatível, mas tem um detalhe aí que às vezes a Caixa coloca, que é a venda casada de produtos e serviços para redução proporcional da taxa de juros. Isso para atender metas gerenciais, alguma coisa nesse sentido? Não sei, eu acho que é mais até para puxar a cliente, para ela fazer aquele financiamento. Vou te dar um exemplo. Ela faz um financiamento X com a pessoa Y e dá uma taxa de juros média de mercado, vamos dizer, de 8%. Estou trabalhando com a taxa base. E aí, se você agregar serviços como cheque especial, cartão de crédito, abertura de uma poupança, ou de investimento, ela baixa essa taxa de juros para 6%. Então, se ela mantém isso, e o mutuário vier no curso do processo, no curso daquele pagamento, do financiamento, ele atrasar 1 a 2 parcelas, ele já perde aquela garantia de redução proporcional de juros. E aí a própria Justiça já tem entendido que isso se trata de uma venda casada, que é proibida pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, e aí tem se mantido aquela taxa reduzida inicialmente firmada pelo mutuário. E uma postura agressiva não tenha dúvida. De fazer essa venda casada, porque até com uma pessoa que tem informação, eles tentam. Sim, eles Imagine, tentam. Quer ver outra situação, Gorete, em que eles tentam e cola muito, vamos assim dizer? Quando você vai fazer a questão do financiamento, obrigatoriamente você tem que ter o seguro. Só que a legislação, o que é que ela diz? Que você pode fazer o seguro com uma outra instituição bancária. Nada obriga a fazer Exatamente. Naquela mesma instituição que Nada. Liberou o financiamento. Isso. Só que aí, se você observar, no próprio contrato, ela coloca Amarra. a pólice de seguro e dizendo que lhe ofertou 3 tipos de seguros diferentes e que você optou ficar pela dela. Isso é irregular, isso é ilegal, além de imoral, porque no momento desse que você está fazendo financiamento, você tem, no mínimo, o seu direito de dizer, não, em relação ao seguro, eu vou ver uma outra instituição mais em conta para poder fazer o seguro. E na hora, aquela instituição bancária não lhe dá essa oportunidade. Antony Lima, o que representa estar na Comissão de Direito Imobiliário da OAB, aqui de Alagoas, e ser consultor jurídico da Associação Brasileira de Mutuários da Habitação? Olha só, em relação à Comissão de Direito Imobiliário, é uma grande satisfação poder contribuir com a nossa presidente Fernanda Marinella e trazer sempre debates em relação a toda a problemática da situação habitacional do nosso estado e do nosso país. Conforme eu frisei bem, nós debatemos a respeito da própria legislação que fez a alteração na alienação fiduciária. Então, são estudos técnicos precisos, nos quais só tendem a elevar. E o nível de debate nessa comissão, ele é muito bom, é muito gratificante, porque a gente engloba... Você que é especializado em direito imobiliário, Sim, a gente engloba desde a parte de incorporação imobiliária, ele vem para a compra e venda do imóvel, ele vem para um aluguel, ele vem para um condomínio, ele vem até com cobranças excessivas e abusivas. Então, todos esses pontos são debatidos na comissão. Já em relação à Associação Brasileira de Mutuários de Habitação, eu estou nela já desde 1900... Há 19 anos. Exatamente, quase 20 anos na instituição. Lembro que a primeira entrevista que foi nós contigo, fizemos... Foi o maior prazer da minha vida, foi ser entrevistada, a minha primeira entrevista contigo. Obrigada. Até porque eu sempre fui seu fã e sou seu fã. Então, realmente, a minha primeira entrevista foi contigo. E desde aquela época, a gente só tende a aprimorar mais, a conhecer mais em relação à habitação, em relação a contratos de financiamentos imobiliários, porque eles vêm passando e vêm sofrendo modificações com o passar do tempo, nas próprias legislações. É por isso que a gente fica muito antenado com isso. E todo ano nós nos reunimos uma vez por ano para debater a problemática existente no país. Então, é uma satisfação enorme. Eu mesmo já presidi a própria instituição durante 4 anos,
presidente nacional da ABMH, e estou aqui representando o Estado, representando ela aqui no nosso Estado, como consultor jurídico da mesma. É uma satisfação enorme atender a todos, receber os mutuários, as dúvidas e tentar ajudá-los da melhor forma possível. Bem, nosso tempo chegou ao fim, não é? E eu agradeço aqui mais uma vez a sua participação, a sua colaboração nas informações tão essenciais para os mutuários da habitação. Eu que agradeço, estou inteiro dispor de todos. Muito obrigado. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, Frente a Frente.